Daí galera, mais um podcast começando o Pod Dudu, aqui tudo pode. E hoje estou entrevistando o José Ville, galera do céu, que honra. Muito obrigado, José Ville, pelo convite, você ter vindo aqui, né? Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Ele é radialista, jornalista, âncora da televisão Band Paraná, e aliás foi muito mais âncora de vários jornais também, né? Do CBM. Isso. Também, né? Na CBN, tá certo? na RPC. RPC, nossa senhora, é coisa pra caramba, hein, Record, galera? Record, tudo. É o top da categoria, é o mais lá em cima. Ô, Ville, tudo bem com você? Tudo bem. Rapaz, pela primeira vez estou nervoso, você vê que eu errei de volta, mas eu não vou parar o podcast, eu vou continuar o podcast. Desde 1984 você está na televisão? Isso, desde 1984. Curiosamente, meu primeiro trabalho é onde você está hoje, que é a TV Band. Naquele tempo não chamava ainda TV Band, chamava mais só no registro, porque ela estava na época com a concessão, com o sinal da TV Manchete, que depois acabou, né? Foi quando eu entrei, então, nessa fase que a Band tinha o nome TV Bandeirantes, mas não oficialmente para fora, porque o canal da Band estava ainda com o Martinez na atual CNT. Então, nessa época, para você entender um pouquinho a história da televisão onde você está hoje, ela era nos fundos da CNT, onde tem o prédio até hoje. Nos fundos tinha um dos corredores, um corredor menor, com várias salinhas, e ali foi instalada então a TV Band Paraná, mas que tinha outro nome naquela época, que era TV Manchete, porque ela retransmitia Manchete, já que a Band tinha um compromisso já anteriormente assumido com o José Carlos Martinez, que era dono, e a família é dona até hoje, da CNT. Então foi assim que começou a Band. Depois, mais tarde, nos anos 90, aí sim, aquela sede foi construída, que você trabalha hoje, aquela sede foi construída e aí virou oficialmente a TV Band Paraná. Meu, então, olha como é a história, eu não sabia dessa história, viu que legal? Eu tô na emissora, mas não sabia a história, isso que é legal. Então, desde 1984 você começou, isso. Só que era Band, mas com o nome passava, a transmissão era Manchete, é isso? Isso, a gente fazia as reportagens para a Rede Manchete, fazia aqui, mandava para a Rede Manchete e fazia o jornal local aqui, que tinha um jornal todos os dias. No modelo que tem hoje, só que naquela época era mais rudimentar, porque era outra tecnologia, muito mais simples. Então, era assim que funcionava naquela época. E a programação da Manchete era boa, sabe? Ela se identificava como emissora televisão classe A, porque só trazia bons filmes, bons documentários. Isso dá menos audiência, mas dava prestígio para a Manchete. Foi assim que a Manchete cresceu naquele período. Infelizmente, depois faliu. Com o passar do tempo, a rede toda, né? A rede acabou. E a Manchete, ela transmitia para o Brasil ou era para o Paraná? Era nacional. Nacional. Aqui tinha uma retransmissora. A TV Band, então, retransmitia a programação da TV Manchete e fazia programas locais, de esporte, programa na hora do almoço, jornalismo, à noite a mesma coisa. E muitos programas terceirizados também. Para preencher a grade, se terceirizava para outros que produziam também. Caramba, que legal, eu não sabia dessa história, muito legal. E daí da Band você foi para? Aí eu fui para a RPC. Para RPC, fiquei Quantos 10 anos. 10 anos. Comecei fazendo a reportagem política, que era no período da tarde, Assembleia Legislativa. Daí, como eu comecei a entender de perto a política, convivendo, aí a direção da época me sugeriu que eu fizesse o Bom Dia Paraná também, que era o Jornal da Manhã. O Bom Dia Paraná era muito simples, diferente de hoje, que tem produção. Naquela época era você, o estúdio e os convidados. Então eram 3 convidados, em média, por dia, geralmente ou empresários, ou políticos, governantes, porque tratava os assuntos econômicos e também muita agricultura, presidente de cooperativas, porque era um programa voltado nessa hora da manhã, que ia das 7h30 até as 8h, ele era um programa que ia para todas as emissoras da Globo no Paraná, da RPC, e esse programa tinha esse foco, que era o foco econômico, para quem acordava de manhã saber o que tinha de novo no estado. E, como não havia produção, raramente tinha uma reportagem. Geralmente eram 3 entrevistados, então 3 blocos, em cada bloco você colocava um entrevistado, e quando era alguma coisa muito importante, daí aumentava aquele bloco, quando era um assunto importante. E assim funcionava, né? Era um programa, na verdade, parecido com rádio, mas era na televisão. Parecido com rádio porque era só conversa. Não havendo estrutura ainda, porque tinha estrutura boa para fazer o jornal
da hora do almoço, e o Jornal da Noite, mais um que era a terceira edição, lá perto das 11 horas. Então, estes eram bem produzidos, com reportagens externas. Mas de manhã, era você e os convidados. Um convidado falhava e você tinha que esticar o outro, esticava aquele entrevistado. Já aconteceu isso? Já? Várias vezes. O entrevistado não aparecia, né? E dava um apuro? E também tinha entrevistado ficar com medo do outro. Uma vez foi um deputado e ele... Isso é bom. E o deputado, jovem ainda, mas era assim, atirado, falastrão, um deputado do interior. E no mesmo dia veio o Roberto Requião, que na época o Requião estava toda, porque ele era ainda mais jovem, e as pessoas tinham medo dele, porque ele era agressivo, ele respondia, ele era grandão, então tudo isso compunha assim, um personagem temido na época na política. E também as pessoas achavam que ele era muito duro, que ele podia dar um retorno depois para a pessoa se ele não gostasse, né? E esse deputado era época eleitoral, e na escala que foi marcada, era esse deputado primeiro e o Requião depois. Só que o deputado ficou com medo, ele pensou, se eu entrar antes do Requião, o Requião entra depois e fala mal de mim. E eu então, não posso ter e eu não vou poder responder. O que fez esse deputado? Enquanto a gente se distraiu, ele foi para o banheiro e se trancou no banheiro. Aí o programa começou, e aí, cadê o deputado? Eu não vou dizer o nome do deputado. Sim. Essa foi boa, gente. Cadê o deputado? Você procurando? Daí me disse lá, o funcionário, ele está no banheiro. Pô, mas está no banheiro? Passando mal? Não, ele falou, ele está assim de braço cruzado com cara de bravo. Porque ele ficou fechado de pé e com cara de bravo, porque ele não queria sair, porque ele tinha medo de falar antes e apanhar do Requião depois. Na hora que o Requião acabou, daí não teve jeito, fizemos primeiro o Requião. Quando acabou a entrevista do Requião, daí ele saiu e veio dar entrevista. Aí ele foi dar entrevista? Ele foi dar entrevista. E daí... Mas era o medo que ele tinha de ter um adversário, né, que soltava a palavra ali e que pudesse agredir. Ele não tinha como retrucar ou como responder, então ele usou uma estratégia, né? O curioso da história é assim, um deputado se escondeu no banheiro para escapar do outro entrevistado. Essa foi boa. E daí o Requião foi embora ou ficou lá? Não, o Requião depois foi embora. Foi embora, não ficou esperando para conversar com ele? Era um deputado de menor assim, importância no quadro político, e o Requião já estava por cima, então ele não estava preocupado. O deputado que está preocupado com o Requião, com medo dele, né? E daí ele falou mal do Requião ou não? Não falou também, porque ele já estava assustado, não queria piorar a situação ainda. Né? Caramba, que legal. Então era assim que funcionava o programa. E o seguinte, antigamente era uma câmera, tinha os câmeras, lógico, era uma câmera, tinha mais no estúdio, mesmo que se fosse simples, ela era bem montada. Ela era simples, só que ela não tinha produção em vídeo, que são as reportagens. O resto, a estrutura era perfeita. A estrutura funcionava bem. Era ali, agora foi demolido, o prédio no local, no fundo do castelo, no castelo ali do Batel, onde o castelo era ali, né, RBC antigamente, né? Ali na frente, onde está o castelinho, era a administração, departamento de pessoal, o Dr. Francisco, que era o proprietário, ficava ali quando vinha pela manhã para atender as pessoas. E na parte do meio ficava a engenharia, no prédio só da engenharia, da parte eletrônica. Depois tinha uma piscina abandonada que era do tempo do Lupião, que foi dono também desse castelo, era governador na época, né? Isso estou falando dos anos 40 para 50. E lá no fundo foi construído um barracão grande, que era um barracão onde era estúdio, todos os jornais eram feitos lá dentro, todos eles. Era muito amplo, então tinha cada canto, tinha um jornal diferente montado o cenário. Tinha um problema, como era um barracão, e ali era Visconde Guarapuava, naquela época já movimentada, então passava um caminhão, passava um bombeiro, toda hora tinha vazamento de som. Mas era o que se podia fazer naquela época, e assim ficou lá, durante esse tempo que eu trabalhei lá, 10 anos, ficou com essa situação. É assim que funcionava, então, nos anos 80, né, que eu entrei em 84, saí em 94. E nesses 10 anos, o que eu fiz de mais importante, reportagem política no começo, os primeiros 2 anos. Depois, os 8 anos seguintes, só o Bom Dia Paraná. E você sempre gostou da política? Sempre gostou de estar falando sobre a política, entrevistando os políticos? O meu gosto pela política é um gosto do desconfiado. Eu tenho desconfiança da política. Então, eu achava que a minha tarefa era explicar o que acontecia, deixar claro para o telespectador na medida do possível. O que estava acontecendo? Por que ia sair essa coligação? Por que alguém renunciou? Alguma confusão em que era comum surgir alguma confusão? Você queria passar o máximo possível de transparência para a pessoa de casa entender como que era a política e o que era importante para ela saber, né? Isso a gente fazia com entrevistados, que pode ser um entrevistado que fala de um lado e outro que defende o outro lado, por exemplo, e também as reportagens que sobravam
da noite, porque eu não poderia dar reportagens novas, mas eu poderia reaproveitar aquelas que foram no último jornal, que era o terceira edição. Então, muitas vezes, ali você colocava. A opinião na época, no máximo, seria na pergunta que você fazia, porque havia uma forma assim muito clara da televisão. A Band, por exemplo, ela libera a opinião. E a opinião, digo da seguinte forma: a opinião é uma interpretação do fato, você explicar o fato para as pessoas. Porque se eu falar opinião, as pessoas confiam. Certo. Porque você não pode ser um profissional para ficar lá dando a sua opinião. Você tem que ajudar a pessoa a entender as notícias. E a opinião quem escolhe é ela. É, a pessoa que escolhe, porque senão eu estou interferindo no pensamento daquela pessoa, o que seria incorreto na minha forma de ver. Então, eu procuro isso, explicar a notícia, e já naquela época, dentro do possível, porque ali era mais fechada, a emissora era diferente, mais fechada, né? Havia assim, muita sobriedade na forma de fazer as coisas, que era o estilo do proprietário. Então, a gente acompanhava esse estilo. Legal. Então, 10 anos. Daí você saiu da RPC e foi para a Record? Como que foi? Quando eu saí da RPC, aí o que aconteceu foi que a RIC, na época, era dona da Independência. A Independência era uma rádio muito forte. Nós tínhamos três rádios fortes aqui, que era a Independência, era a Clube e a B2. A B2, a Independência e também a Rádio Cidade, vinha crescendo bastante. Então, o que acontecia? O rádio AM era o que imperava, não tinha notícia em rádio FM. Rádio FM, aí esse conceito, era só para tocar música. As emissoras de rádio, essas três, faziam noticiário, mas o noticiário era mais puxando para o policial. Por exemplo, o programa do Algarci Túlio e tantos outros que trabalhavam nessa área, eram programas policiais. Quem morreu, o que aconteceu no final de semana, acidente, eles davam praticamente, era ali o prontuário policial. O que tinha acontecido? Daí ele fazia algum comentário, o comentarista. E assim ia. Amanhã vinha geralmente, até às vezes, no caso da Independência, desde as 5 da manhã, vinha com um programa assim, depois entrava esse, que em cada uma tinha um apresentador principal, mas sempre era um desses três que na época davam mais audiência. E depois, chegava às 9, aí começavam os programas leves. Vinha o programa musical, vinha programas mais assim divertidos, mais para dona de casa, porque havia uma diferença, imaginando que o rádio pela manhã pegava o trabalhador, que estava se preparando para ir para o trabalho, e depois das 9 seria a dona de casa. E o programa já voltava a falar de novela, de programas de televisão, fofocas da TV. Isso é muito antigo, esse modelo. É porque antigamente não existia internet igual é hoje. Era do rádio. Ou era rádio ou era televisão, né? Era do rádio, mas onde se tirava era das revistas. Por exemplo, antigamente tinha a revista Intervalo, para dar um exemplo, revista que tratava da televisão. Outras foram surgindo depois. Então era dessas revistas e das colunas de jornal, porque não tinha internet, realmente, era outro mundo, tudo era no papel. Ou você tinha um jornal ou você não tinha nada. Então você era obrigado, todos faziam isso, assinavam jornais ou todos os jornais. Porque daí a pessoa, já antes do programa, muitos trabalhavam recortando, né? Recortava as notícias que interessavam, e quando a pessoa trabalhava de forma séria, ela dizia: isso aqui é uma publicação do jornal Estado de São Paulo. Né? Outros já não diziam, para passar assim, a sensação que ele tinha descoberto, né? Mas tinha que trabalhar de forma correta. Dizer, a notícia é do Estado, vamos falar, a notícia é do Estado de São Paulo. Assim que funcionava no caso dos programas. Então, finalizando a tua resposta, pela manhã, os programas jornalísticos, mas que puxavam pro policial, na maioria dos casos, e depois os programas para dona de casa, à tarde a mesma coisa, final de tarde futebol, à noite ligação de ouvinte, ou também programa esportivo. Esse era o rádio AM, madrugada música. Algumas delas funcionavam 24 horas, né? Era assim que funcionava naquele modelo. E aí que você, então, nessa época que você saiu da RPC, que você entrou como... Eu fui fazer o Jornal da Manhã, que o Petrelli, da RIC, queria criar um jornal. E ele criou lá, ele chamou na época de CNI, Central de Notícias Independência. Naquela época estava em moda a CNN, né? Então era parecido CNI. E eu fui lá fazer esse jornal, fiquei quase um ano lá fazendo esse jornal, que era de manhã você dá um resumo de meia hora, eventualmente com entrevistados, um resumo de meia hora do dia. Depois apareceu na própria TV Oportunidade, ele queria fazer um programa de debate, que era o QI na TV. O que era o QI na TV? Você tem 4 convidados, 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito do cenário,
e o apresentador no meio. E você coloca um tema, eram temas populares, né? Por exemplo, existe reencarnação? Então tinham duas pessoas de um lado que acreditavam, era a favor, e outro, que não daí ficava, você tinha que mediar esse debate, agora é vez desse, agora é vez daquele. Pegou briga já alguma vez? Discussões, sim, tem algumas. Um dia que tiver tempo eu vou colocar algumas no YouTube, porque eu guardei muitas fitas daquela época, né? Mas esses momentos assim mais interessantes. Então, esse programa tinha um detalhe que foi considerado na época, era o primeiro interativo, quer dizer o seguinte, naquela época não tinha nada de internet, mas já tinha o fax, que era uma grande invenção para a época. Então, quem tinha fax em casa ou no escritório, a pessoa mandava a sua pergunta, o seu comentário. E a gente lia os comentários, né, resumindo, porque alguns eram compridos, resumia. Então, a ideia era assim, programa interativo, duas correntes de pensamento diferentes, 4 pessoas, o mediador lê essas opiniões de forma resumida e assim transcorre o debate. E conforme o tema, né, por exemplo, pena de morte no Brasil, sempre eram temas assim fortes, porque era um programa para ser popular. Ele popular quer dizer popular, mas levado a sério, não é para fazer farra no programa, né? Não é para. Mas era uma questão forte, né? Sim, mas ele era coloquial, ele era solto dentro dessa ideia. E durou 2 anos. E parou por um motivo interessante, que foi quando a emissora virou Record, a tele era a Manchete. Quando a Manchete faliu, aí a emissora fez um acordo com a Record, e a Record era outra programação, e não havia mais espaço para esse programa, porque entrou uma programação que vinha pronta de fora, e aí acabou esse programa. Mas vale o registro, porque foi um momento curioso da televisão. Isso é de 1987, 88 aproximadamente, 2 anos durou esse programa, né? E se vocês têm que pegar essas fotos sim, e mandar pra gente, pra nós colocar. Você tem umas fotos dessas? Vou colocar passar no podcast, que as pessoas estão em casa aí, estão vendo que não paramos aqui nós estamos fazendo ao vivo. E o legal é isso aí, ó. Então você começou em 84 na Band, que era a antiga Manchete, que usava o nome, foi para a RPC em 94. 80. Não, 84, desculpe, saiu em 94, correto? Só repassando então. A RPC de 84 a 94. Isso. Quando eu saí da RPC, aí mas você já fazia a rádio ou não? Não, a rádio comecei depois que eu saí da RPC. Depois do eu fiquei com passe livre, não tinha compromisso com a RPC, porque lá era exclusividade, né? Tá. Aí sim eu pude ir para o rádio, que foi para mim interessante. Só para resumir, assim, meu pai começou em rádio aqui nos anos 40 em Curitiba. Meu pai era aqui da Lapa. Da Lapa? Da Lapa, a família também tem bastante parente da Lapa. Então, a família lá. E daí meu pai veio para Curitiba e começou a trabalhar aqui na antiga rádio Guairacá, no final dos anos 40. Em 1950, o dono era o Lupion, que era governador, foi 2 vezes, ele queria abrir emissoras no interior do Paraná. Aí meu pai, como trabalhava no administrativo da rádio, meu pai foi designado para ir fazer esse trabalho. Então ele foi abriu 3 emissoras em cidades diferentes, do Norte Pioneiro, depois do Norte Novo. Quando ele chegou na 3ª cidade, que era Mandaguari, que na época era importante, porque Maringá não tinha crescido ainda desse jeito, eu estou falando aqui do final dos anos 40, né? Começos de 1950. Aquele tempo, Mandaguari ainda era a sede, tinha sido a sede da Companhia Norte Paranaense, que colonizou aquela região toda ali. Então a cidade era importante naquela época, por isso foi escolhida Mandaguari. Depois Maringá disparou e Mandaguari acabou ficando para trás. Mas meu pai ficou ali 10 anos dirigindo essa Rádio Guaracá. Então a gente nasci em 56. Meus irmãos também, nós somos em 3 jornalistas. Os 3 são jornalistas? Tem 2 em São Paulo e eu aqui, né? Um na TV Cultura, outro foi do Estadão, agora trabalha no Jornal do Banco Safra, faz o podcast lá, o trabalho para o Banco Safra. Mas estes meus irmãos fizeram carreira em São Paulo, né? Passando um deles por todas as emissoras de televisão ali e o outro dentro dos grandes jornais, que foi o Clay e o Simão, que é o último, mais novo. Então nós éramos em 3. E por que a gente virou jornalista? Em grande parte por esse motivo, porque a gente cresceu dentro de uma rádio. Era um predinho com 2 apartamentos. Um apartamento era a rádio, o outro apartamento nós fomos morar nele. Meu pai alugou esse outro na época, né, em Mandaguari, e a gente ficou morando nesse apartamento. Então nossa vida tinha uma porta de passagem. Então, como curioso, a gente corria lá para ver, gostava de ver, tinha show de auditório na época, gente cantando música sertaneja, né? E domingo era sertanejo direto, aquele povo da região ali que ia cantar os artistas da região. E alguns de Curitiba, né, como Belarmino, Gabriela, Volta e Meia, estavam por lá também, porque eles faziam circuito pelo interior do Paraná.
Então, isso foi muito marcante. E isso lá atrás, que aconteceu lá atrás, isso é interessante entender. O que acontece, às vezes, com os teus antepassados mexe com o teu futuro lá na frente. E, no meu caso, foi isso. Eu tinha aquela admiração, aquele gosto pelo rádio, como os meus irmãos também, e dessa forma a gente acabou em comunicação, né? Uma lembrança só para ligar as coisas. Que legal, que história bonita, né? É isso que eu falo assim, teu pai lá, você a pessoa curiosa e vai se identificando, vai gostando e virou 3 profissionais na área de comunicação. Dos 6 meninos, né, e mais um adotado, eram 7 meninos em casa, uma turma. 3 estão... E 3 entraram na comunicação por esse motivo. Porra. Faltou alguma coisa que você tinha me perguntado? Não, aí tem coisa pra caramba, rapaz. O currículo aqui é outro padrão, é outro naipe. Não, porque, é a primeira vez que estou nervoso, a galera já sabe de casa, né? Porque é muito gratificante, porque eu entrei agora há pouco tempo na televisão, estou há 5 anos, vou entrar na 5 anos na televisão. Nunca pensei em ser um comunicador, nunca pensei em fazer um programa de televisão e nunca pensei em fazer um podcast. Você aprende fazendo, né? Isso que é interessante, é uma escola prática, você aprende fazendo. Prática pra caramba. E vai descobrindo o que interessa às pessoas, como é que você pode fazer o programa para que ele prenda a atenção, isso tudo é a prática que ensina pra gente. Mas olha, eu vou falar uma coisa muito legal, mas também você faz palestra, né? Você dá palestra. Sim. Você escreve livros, você tem livros. Isso. Você tem livros, né, Billy? Eu fiz um livro que eu gosto muito, na verdade é uma coleção, que é o Memória Paranaense, que são 6, que são depoimentos de paranaenses que já se foram. Isso foi feito nos 1997, 98. E aí todas as pessoas importantes, né, todos que tinham sido governadores, para dar exemplo, José Richa, Ney Braga, o Saul Raiz, que foi prefeito de Curitiba, todas as pessoas que tinham importância naquela época, o Folha de Londrina, com o Milanês, que era uma figura assim, bem diferente, bem engraçada, e conhecer toda a história do Paraná. Então são belas entrevistas para quem vai estudar a história do Paraná. Essa coleção é interessante por esse motivo, né? No primeiro livro foram 64 pessoas, estão nesses livros. Eu tenho que fazer o segundo, porque eu tenho muitas entrevistas guardadas, mas isso depende de você conseguir algum tipo de apoio, né? Porque isso tem que ser financiado como educativo, ele pode ser financiado. Esse é um projeto aí para quando tiver mais tempo para frente. Muita coisa, muito legal você. Mas fora isso, você dá palestra também, né, Vili? Isso. Você dá palestra. E fora isso, eu vou ficar falando fora isso, você também foi professor, né? Isso. O que eu fiz, professor de jornalismo na Federal, eu entrei na universidade em 1981, antes da televisão, em 81, mas entrei na época como funcionário, né? Eu era estudante e entrei como funcionário da universidade, porque havia concurso, havia possibilidade, passei a ser funcionário da universidade. Montei lá o primeiro laboratório parecido com esse, que era um laboratório que não tinha no curso, então como era funcionário, eu fiz esse trabalho de montar o laboratório e fiquei cuidando. Então os alunos tinham aula nesse local e eu que atendia lá os alunos, eu também era aluno, mas atendia os alunos. Mais tarde eu fiz concurso para professor, foi nos anos 90, mas eu não continuei sendo professor, continuei só como funcionário. Aí me aposentei pela Federal, depois de 38 anos de trabalho, me aposentei pela universidade. 38 anos. Isso, que é um trabalho à parte, né? Horários não eram conflitantes. Então trabalhava na universidade também. Fiquei 38 anos lá, me aposentei pela universidade e deixei de ser professor porque era tanta coisa ao mesmo tempo, e professor na época estava numa baixa terrível de valores, não valia a pena. Acho que então foi quando eu deixei. Tinha que ser uma profissão mais bem paga do mundo, tinha que ser. No mundo. Nos outros países são bem pagos, vários países são bem pagos, mas no Brasil ele é muito... É que você que determina o futuro das pessoas, o que elas vão aprender, que tipo de profissional vai sair dali, isso depende do professor. Então, em resumo, foi essas palestras que você perguntou, o que eu faço é o assunto da comunicação, porque há muitas dúvidas sobre a comunicação. Para onde que vai a comunicação hoje? O que significam agora as redes sociais? Os jornais vão acabar? Como é que vai ser o futuro da rádio? O que vai mudar na televisão? Eu procuro sempre estar atento a tudo isso por 2 motivos. Um, pelo interesse geral na área de comunicação, todo mundo de alguma forma vê, gosta ou até não gosta, mas aí vê do mesmo jeito porque não gosta também, mas tem ligação com comunicação. E, por outro lado, para você orientar quem é do ramo e quem é estudante dessa área, que também precisa dessa informação. E também para quem está no mercado de trabalho, porque a pessoa aprendeu tudo na faculdade. Ele foi ser um diretor de empresa, mas a hora que liga a câmera, ele dá um branco na pessoa. Então, tudo tem
como resolver. Tudo é técnica, em resumo, tudo é técnica. O que eu faço, então, finalizando, é ensinar para essas pessoas as técnicas, como é que eu preparo a minha fala, como é que eu vou prever quais são as perguntas, como é que eu vou responder, como é que eu vou fazer para não perder a cabeça, para manter a tranquilidade, porque tem pessoas que explodem, às vezes, no meio de uma entrevista, por exemplo, e isso pode arruinar a carreira de um político ou de um empresário, ainda mais hoje em dia que tem as redes sociais e todo mundo bate. O cara está no debate brigando e o cara perde o controle, perde a razão e pode perder tudo, a existência, quantos anos de queima o filme, como dizem popularmente. E fazer as perguntas corretas também para a pessoa. Igual, hoje, sabe o que é legal isso, Felipe? Por isso que às vezes quando eu não decoro, mas essa pergunta que eu queria fazer para você. Então, hoje, eu podia ter estudado sobre 100% melhor sobre você e estar aqui. Mas como no meu podcast eu tento sempre inverter e sempre saber a sua história no momento, mas não é o certo. O certo é você estudar, fazer as perguntas que você quer perguntar para o entrevistado, que seria hoje o José Ville. O José Ville foi a primeira pessoa que me entrevistou e a nossa matéria não foi para o ar ainda, por causa do meu marketing, vai para o ar. Eles vão pôr no ar, só estão esperando dar mais uma bombada no meu WhatsApp e no meu canal do YouTube, e daí sim a tua entrevista. Então, hoje eu me sinto, primeiro, como no grau de profissão, um dos caras mais privilegiados. Está entrevistando uma pessoa que tem 40 anos, vai fazer 40 anos de profissão, passou por todas as melhores emissoras, âncora hoje, jornal, palestrante, pessoa que dá curso, como fazer as perguntas. Então é uma honra, para mim é uma honra. Eu que agradeço. É uma gratificação grande. Acompanho o seu trabalho e vejo aí o agito que se provoca na cidade. Eu sou um cara totalmente ali no programa de entretenimento bagunceiro, mas quando você entra para uma coisa de questão de perguntas, assim, com uma pessoa que tem um gabarito, vamos falar, top hoje no Brasil, gabarito lá em cima. Então e essa pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Ville, fazer, estudar é o correto, né? Eu estou fazendo essa pergunta e não fiz. Por quê? Para as pessoas que querem fazer um podcast, querem tentar entender como que fazer um curso, que você dá esse curso, você não dá esse curso, Ville? Geralmente para a área empresarial, sabe? Para empresas, muitas vezes tem muitos gerentes que têm medo da entrevista, diretor, então é esse o trabalho. Como é que a pessoa vai ver isso de forma natural, vai aprender na prática e vai perder o medo, porque o grande segredo da história é perder o medo. Como é que eu vou perder o medo disso? Que é ganhar autoconfiança, né? A pessoa e saber o que vai acontecer e se preparar para a entrevista, que não dá para ir para ver. Muita gente faz isso, vai lá para ver o que vai acontecer. Exatamente. Tem que se preparar, e porque ele te dá quando você põe uma pessoa de alto gabarito na tua frente e você quer fazer uma entrevista, você tem que estar preparado para fazer uma entrevista, não perder a calma, não perder o foco. E outra coisa, na hora não pode gaguejar, né? É complicado, né? Você, nesse tempo que você tem, mesmo como 40 anos, você teve uma vez que você travou, ficou incomodado ou não? Não, acho principalmente na discussão que você tinha dois entrevistados do lado que acreditava A e no outro acreditava no B. Você teve algum dia que você... Eu posso ser distraído, mas na hora que eu entrava no ar, aí eu realmente me ligava naquilo. O universo estava ali, eu tinha que entender o que está acontecendo ali, por trás, porque você é uma espécie de juiz e ao mesmo tempo você tem uma bola também, como no futebol. Então você tem que ficar ligado, porque não tem como justificar a falha. Você não pode falhar. Claro que falhar todo mundo falha, mas você minimiza, porque daí você, se falou algo errado, você já corrige a seguir. Então tem jeito de... E principalmente na tua área, que você trazia pessoas, todo mundo... política, alto escalão, os melhores empresários, pessoas bem-sucedidas. Então e vinha, né? Gente, o Lula vinha fazer campanha, ia lá dar entrevista, Fernando Collor, estou falando das campanhas do passado, para dar exemplo daquela época. Então, tudo isso acabava passando pela televisão, porque ali a RPC na época era, e é até hoje, a principal. Então, era um ponto obrigatório. E as entrevistas, o único espaço que tinha era de manhã, então ia cair nesse horário. E depois disso, isso foi interessante, porque esse aprendizado, eu não havia trabalhado em rádio ainda. Depois trabalhei na Independência, em primeiro lugar, mas o programa que eu fazia lá durante 10 anos, na verdade, ele era um programa de rádio na televisão. Por quê? Porque ele era um programa apenas conversado, não trabalhava com imagem. Então, na verdade, ele já era um programa de rádio. Então, quando aconteceu do Leonardo Petrelli me ligar convidando para ir para a Independência,
Eu achei interessante, fui, né? Porque eu não tive dificuldade nenhuma, porque já era o que eu estava fazendo 10 anos. E depois disso, a independência foi importante, porque provavelmente por isso eu tenha sido lembrado quando veio a CBN para cá, que é uma rede nacional, né? Pertencente à Globo também. E quando ela chegou aqui, me chamaram e fizeram as entrevistas. E eu lembro que na minha ficha veio escrito a lápis, assim, o diretor de São Paulo escreveu, aproveitar na direção, tem muita experiência, ele escreveu. E aí realmente, eu vi depois, por acaso isso, né? Mas essa recomendação foi interessante, porque é aí que eu fui parar na coordenação da rádio. Foi difícil, porque já tinha uma equipe montada, mas essa equipe não era de rádio, era uma equipe que já estavam montando anteriormente, antes de começar, antes de entrar no ar. E eu tive que substituir, porque eu precisava de gente que tivesse experiência. Daí nós fomos pegando gente da televisão, fomos pegando gente do rádio, que fosse jornalista, porque era uma exigência. As pessoas criticaram na época, porque era uma rádio que só exigia jornalista. Mas é que exigia jornalista, porque queria saber da formação, se aquela pessoa falava direito, se ela tinha formação, se ela tinha noção de ética, o que pode ou não pode fazer. Então, por isso, a exigência. E aí, com parte de ex-alunos da Federal, via quem eram os melhores, ia trazendo esses que eram bons, e dessa forma levou assim uns 6 meses até a rádio tomar jeito, porque os primeiros meses foi com uma equipe que eu não tinha colocado. Era uma equipe assim que estava lá, que eles montaram, né? Montaram assim ao acaso, porque tinham uma data e fizeram as pressas. Mas eu tinha que colocar porque era o nome da rádio. Então não podia colocar, por exemplo, você falou, se a pessoa gagueja, se a pessoa fala errado, não sabe pronunciar palavras, isso não é permitido numa emissora que tem esse padrão. Então tinha que ter gente que estivesse preparada para isso. E funcionou, porque daí a CBN foi lentamente, mas cresceu rapidamente. No total foram 18 anos na CBN, né? Também ao mesmo tempo depois fui para a Band, trabalhar na Band. Mas a CBN, ela se tornou muito importante, a audiência dela cresceu, era referência. Só em 2005 que veio outra emissora, que foi a Band News. Isso que eu vou dizer para você agora, nunca disse para ninguém. Eu participei da montagem da Band News porque era do mesmo grupo e tinha que montar uma equipe. Aí me pediram, e como era do mesmo grupo, eu não vi problema, e secretamente montei a equipe da Band News, com a direção do Vladimir Nascimento, que era da nossa equipe, e que era uma pessoa genial, e foi o Vladimir lá para... Então, no começo, eu ajudei assim, a distância para a Band News. A Band News daí teve um crescimento bastante rápido, porque ela tinha um modelo diferente, mais conversado, mais inovador naquela época. E aí a Band News foi embora sozinha depois, né? Então foi isso a experiência de rádio. Caramba, não, que experiência, né? E a Band News, ela fica do lado da Band ali no Paraná, né? Isso, ali tá que é Band News, né? Isso, tá lá. Ali hoje. que ela fica até hoje ali, né? Então é Band aqui. Era onde a antiga Rádio Cidade, para quem é mais antigo, ali era a Rádio Cidade. Rádio Cidade AM era ali, do grupo do João Malucelli, né? E hoje pertence ainda ao grupo do João Malucelli, e ali está então a Band News. Band News. E mais outras emissoras estão ali, porque hoje é fácil você acomodar mais emissoras, né? Porque hoje está muito... Tudo compacto. Tudo muito né? mais simples, equipamento menor. Então é diferente, não precisa mais daquele tamanho de rádio que a gente tinha antigamente. E hoje lá onde você faz o Band segunda edição, né? Na Isso, Band, isso. Hoje é tudo computadorizado. Vai melhorar, sabe? Vai melhorar. Mas isso vai acontecer dentro de um prazo que eu não sei qual é. O Amado Osman, nosso diretor, que está levando esse projeto. O que ele fez foi tornar o estúdio, né? Exatamente, tecnológico. Então vão ser assim surpresas que a gente vai deixar para as pessoas verem depois. Mas muita coisa automatizada e um estúdio que vai ficar muito bonito. Está sendo produzido, está sendo montado, então a gente vai ter uma fase nova aí do Band Cidade. O Band Cidade, ele vem bem, sabe? Ele vem o Datena, quando sai o Datena ele segura a mesma audiência. Sim. E quando ele sai, ele passa já uma audiência que era a mesma do Datena, ele entrega para o Jornal da Band. Então quer dizer o seguinte, isso é importantíssimo em rádio ou televisão, você tem que ter uma sequência, você não pode ter um programa que derrube, depois para subir de novo é dificílimo. Então quando você tem isso pavimentado, que são programas que todos têm uma boa audiência, então isso é interessante para a televisão, porque daí vai para o Jornal da Band, que depois já vai para o programa que vem a seguir, e isso é importante para manter a média. Então, a média. você pega lá, vamos supor, não entendo lá,
2 pontos, 1 ponto. Vamos começar com 1 ponto, só um tempo. 1 ponto, você mantém 1 ponto, porque você sai da Datena nacional, né? Aí entra o Band de Cidade, que é regional. Entra sul do Paraná. É sul do Paraná. Você mantém a pontuação e passa para outra. É uma pontuação muito boa. É porque você está. Daí depende de cada programa manter, mas o importante é fazer a entrega, porque senão você prejudica o programa. Se ele tiver que partir do zero de novo, até ele fazer subir, já está na metade do programa. Então é importante que o entregue a audiência. Por isso que você deve perceber que os programas são colados. Termina um, já entra outro direto. Não tem comercial no meio, que é justamente para segurar. Quando entra comercial, ele derruba você, né? Mas no caso da Band é assim. Nesses programas não tem intervalo entre eles. Termina um programa, já começa outro direto, que é justamente para não dar tempo da pessoa ter a ideia de mudar de canal. E funciona bem, né? Porque você acaba condicionando. É que você é o professor nessa área de todo de conhecimento. Eu já não entendo muito assim, sabe? Mesmo estando há um tempo. Esse é o modelo da Band, né? Nacional, né? A gente aprende com eles aquilo que eles criam. E dessa forma tem assim uma audiência que começa já de manhã, desde das 8 da manhã, tem programa local. Eu acho que a Band deve ser uma das campeãs em programa local, né? Você está lá, faz um deles, ou não mais, né? Você faz também no domingo. Faço no sábado, domingo sábado, não. Sábado. De segunda a sábado. De segunda a sábado. De segunda a sábado. Segunda a sexta-feira um programa de entretenimento e sábado só de veículos. Só de venda de carros. Eu falo isso porque o mais comum é que as emissoras se pendurem na rede. Quer dizer o seguinte, São Paulo está fazendo, por que nós vamos fazer? Então a gente pega e começa a retransmitir São Paulo. Mas aquele programa que está em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ele interessa para quem mora no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui esse programa perde o interesse porque ele está falando de problemas que a pessoa aqui nem sabe o que é adianta aquilo. falar da Marginal Tietê? Exatamente. Aqui, para nós não interessa nada. Por isso a importância dos programas locais, que é onde você realmente dá a resposta que a pessoa espera que à noite a televisão faça. O que aconteceu hoje de mais importante. Aqui no nosso estado, aqui onde nós estamos, onde as pessoas querem entender um pouquinho mais. Isso é legal, isso é muito legal. Rapaz, então prestou atenção? Homem, professor, foi 38 anos. Não professor, mas começou como estágio. Não, na universidade 38 anos. Na Band, você voltou, você começou na Band em 84, correto? 84. Daí depois foi para a RPC até 94, correto? Isso. Depois de 94 você foi para Manchete, que é Record. E daí você voltou para a Band. Depois voltei para a Band. Quanto tempo você ficou na Record? Na Record eu fiquei 2 anos, o tempo que durou esse programa aí. E daí você voltou E depois, daí tive a oportunidade lá na Band e acabei ficando lá de 98 em diante, né? Desde 98. E fazendo, geralmente, no começo fazendo o programa até o meio-dia, mas agora, mais seguidamente, nessas últimas décadas, foi o Jornal da Noite, que é o que a gente... E a Band tem uma equipe muito boa, sabe? E muito atualizada. Eu não conheço as outras emissoras, então você é um cara que tem uma experiência gigantesca, então passou por várias emissoras. Eu acho que, pelo que eu ouvi falar, porque tem um detalhe, eu compro mídia das outras emissoras, então eu escuto as pessoas falando um pouco das outras emissoras. E a Band já é uma, tipo, família, é um lugar mais gostoso, é um lugar mais aconchegante, é isso mesmo? Ela tem uma estabilidade de trabalho, você não precisa ficar levando susto, né? Tem aquela história de dizer assim que tem emissora que parece trem fantasma, cada curva um susto. E é muito comum, porque é uma área que muda muito rapidamente. E a Band tem esse lado interessante, é a liberdade para você trabalhar, a liberdade para você fazer as coberturas e a possibilidade também de você trabalhar de uma forma tranquila. De todos os ambientes que eu trabalhei, foram muitos, esse foi o melhor ambiente que eu tive na minha vida, né? Foi no começo e depois retornando novamente e assim estou desde 1998, né? Que aí faz o que então? 15 anos. Não, 2 mais 23... 23 anos. Né? 98. Isso aí. 98, 23 anos. 25, né? 25 anos. Vai bater. 25 anos. Rapaz, tempo. É tempo, né? Espero ficar mais 25. Não, vai ficar. Não, e você sabe que é legal? Igual você fala, não vamos questionar. A audiência do Band de Cidade, segunda edição, é gigantesca. Então, é igual você falou. Sai do nacional, cai para um regional, mantém, joga para o nacional de volta para o nacional, né?
Quando Daí sai de você, já volta pro Nacional Isso. e vai embora, né? Daí fica. Daí a hora que começa o Nacional, daí vai embora só com o Nacional. Daí só vai com o Nacional até o final. Que é né? horário de competição, de competição de programação. Rapaz, Isso mesmo. é muito, muito interessante. E de toda essa área que você fez, eu sei que você gostou de todas as áreas. Você gosta, jornalista, você gostou. Qual foi... Hoje você faz o Band Cidade, que com certeza esse é o teu ponto que você mais gosta, mas desses outros, das rádios, das onde você passou, qual que foi o mais que deu mais adrenalina, que você mais gostou, que você achou mais emocionante? Os 18 anos na CBN, no rádio, porque era a primeira rádio FM de notícias do Paraná. Ninguém colocava notícias no FM. É gigantesca a audiência, sempre foi, né? Foi. No começo foi bastante grande, naquela primeira fase. Né? Era em primeiro lugar, pelo jeito? Em notícia? Em notícia, porque na verdade também tem outra coisa. A Band News só apareceu depois de praticamente 8 anos que foi aparecer a Band News. Então a CBN estava sozinha. E as AMs deixaram de fazer jornalismo, passaram a fazer só policial, porque como tinha a CBN, então era lutar assim num campo de desvantagem, porque já tinha notícia em FM. Então a Band tem esse aspecto assim de liberdade de trabalho, de bom clima. E por isso que eu fui ficando tanto tempo, né? Enquanto me quiserem lá, eu continuo. Não, mas você já é acionista da Band. Você não tem como tirar, já é acionista, já tem a porcentagem da Band. Não, porque você é o ícone, não adianta falar. E jornalismo aqui no Paraná não adianta, e pro Brasil inteiro você é o cara disparado. É por antiguidade. Não, disparado do jeito que você apresenta, da postura que se apresenta, que você chama as pessoas, eu acho. Mas deixa eu contar outra curiosidade também, que é um assunto que eu normalmente não falo, mas aqui eu acho que... Isso aqui é bom, primeira vez, galera, fica prestando atenção aqui, ó. Aqui essa conversa é mais assim informal, porque assim como o trabalho do meu pai influenciou, pelo menos para 3 irmãos que foram para a área, eu percebo hoje que o meu trabalho influenciou também meus filhos. Esse final de semana agora, esses últimos dias, tiveram aqui 2 deles que moram em Portugal agora. Eles trabalham em comunicação, mas outro padrão de comunicação, que é a comunicação institucional para grandes empresas. Meu filho trabalha para um canal científico americano, chamado Space Time, TBS. É um canal que fala sobre astronomia, planetas, ele faz aquelas imagens, ele trabalha com a criação disso no computador. E minha filha também foi para a área de TI, ligada ao jornalismo, e ela trabalha para a Mercedes-Benz de Portugal, atendendo o marketing. Empresa ruim, né? Empresinha fraca. Ela atende, é uma das que trabalham atendendo o marketing da Mercedes. Isso de Portugal. Trabalha para a empresa alemã, mas fica em Portugal. Legal. Só uma que não foi para essa área, que é a minha filha mais nova, que se tornou psicóloga, a Karen Schultz, o sobrenome. A Karen se especializou em crianças autistas. Hoje é muito comum o autismo e os pais sofrem muito, porque até encontrar uma forma de entender, de tratar e de minimizar ao máximo os efeitos da doença é muito importante. Eu acho que ela escolheu uma área assim de valor humanitário muito grande. E ela já montou seu próprio consultório e ela está indo muito bem, porque ela tem bastante procura e porque ela gosta de faz, sabe? Então não é exatamente o ramo da comunicação. Que ama, né? A comunicação ela só faz o que todo mundo faz hoje, que é o canal no Instagram lá, a Karen Schultz está lá, o Instagram dela. Mas o trabalho é mais nesse sentido, de resolver problemas para ajudar pais. Minha irmã é psicóloga e ela atende um colégio onde que atende todas as pessoas também autistas. Entendeu? Então esse ramo... então você conhece bem o tema. Conheço bem e falo que esse ramo... Eu até me emociono porque é uma coisa muito legal, que o valor humanitário, igual você falou, isso não tem preço. O que ela faz para as pessoas, para o próximo, ajudando a pessoa, tentando entender, levando para a família o que é importante. Quando eu falo em autismo, cara, essas pessoas são muito inteligentes. O problema é dar o rumo para as pessoas. Exatamente. E outra coisa, isso você trata com uma afinidade, com conhecimento, com respeito. Tem que ter respeito pelo paciente, porque é muito comum em sala de aula, por exemplo, essas crianças serem maltratadas, né? Porque os professores não estão acostumados, acham que é culpa da criança. Quer brigar, quer gritar e fala, a mãe é mal educada. Não é assim que funciona, não é assim. Não adianta querer bater numa criança autista, não adianta querer brigar com uma criança. Tem que dar o carinho, tem que mostrar para ela ver o valor, porque é tão grande o valor dessas crianças, tão maravilhoso. Então só
concluindo, o que eu estou explicando é o seguinte: os pais têm que tomar muito cuidado com o que eles fazem, sua profissão, com o exemplo que eles passam, porque o fato é que é muito comum, como nesse caso do Leonardo e da Mariana, que acompanharam a minha profissão, né? Alguns sobrinhos também entraram nessa profissão, talvez pela influência da conversa, certeza. da proximidade. Pode ter certeza. E apenas a mais nova que acabou indo para a psicologia, mas que também faz um trabalho muito válido, né? E de muito interesse, de utilidade humana. O teu pai deixou vocês com 18%. Vocês e teus dois irmãos, 18% cada um da família, que saíram em 7, né? E você já passou para 66%, 67%, né? A matemática. 7 meninos, né? Imagine a paciência da minha mãe. Não, mas você viu que coisa legal, cara? Como você falou a pura verdade, a influência dos pais faz. Você sabe por que o meu filho virou piloto de avião? Porque eu pilotava avião para hobby, pilotava avião e helicóptero. E o meu filho, na época que eu pilotava, acho que achou o máximo. Hoje ele não é mais piloto, tá? Hoje ele mexe com carro. Então daí agora ele voltou porque eu fazia. Então na época e eu nunca falei para ele, faça o que você gosta. Ele falou, pai, eu não quero, acho que não quero mais pilotar. Você que sabe, fizemos o curso, se formou. Foi o primeiro a se formar como piloto na faculdade Positivo, primeiro das pessoas, grupo alvo. Daí falou, não quero mais. Falei, tá bom, faz o que você quer fazer, entendeu? Então, mas a influência é muito importante. Ou aquela, meu pai, isso faz a diferença. Mas tem outro detalhe importante, que é assim, os filhos se fazem por si mesmos. Porque muitas vezes a pessoa pode dizer, o filho foi lá porque o pai ajudou. Na verdade, todo o percurso, como foi do seu filho, e o percurso dos meus filhos, foi deles. A única coisa que eu ajudei foi no aspecto educacional, onde estudar, universidade, onde estudar, tudo mais. Mas depois disso, a carreira é deles. Não é você que resolve os problemas. Eles vão fazer a própria vida. Exatamente. E isso é importante porque tem que haver, pela questão do amor próprio, saber que você consegue fazer. Né? É verdade. O jovem vai lá e faz. Isso é importante. E hoje a juventude, a tecnologia, igual você falou, antigamente, olha que é legal. Eu gosto de ver muito, porque antigamente o cara pegava aqui, tinha que ter todos os jornais na mesa para ter a notícia. O meu tempo era assim. Entendeu? Para ter a notícia, para saber o que está acontecendo. Ou estar na frente da televisão, né? Hoje a tecnologia, se acontecer uma coisa lá no Japão, em segundos já está aqui. Segundos, né? Você já está numa rede social e espalha para o mundo inteiro a notícia. Então, e o grande problema também é o fake news, também existe. Isso, né? Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Porque né? se não fosse isso, nossos problemas estavam resolvidos. Né? O que está acontecendo é isso que todo mundo já conhece. Eu ia falar para você um pouquinho sobre o fake news. Esse é o grande problema que nós temos hoje. É o grande problema, por quê? Porque as pessoas querem atenção. E publicando só o que é verdade, ou o que é interessante, não dá conhecimento, não dá audiência. O que dá audiência é saber, por exemplo, da briga. O casal separou lá em São Paulo, né? As pessoas ficam acompanhando como se fosse uma novela da vida real, né? O marido falou isso da mulher, a mulher falou isso do marido, então estão brigando, está na revista. E isso, infelizmente, é o que puxa mais. As pessoas querem saber do chamado barraco, né? Aquela confusão que envolve principalmente grandes personalidades, pessoas conhecidas. E isso não traz aprendizado, mas é o que domina hoje. Porque toda a lógica das redes sociais é a lógica da atenção. E aí você entende o resto. Por que tem, como as pessoas dizem, baixaria hoje, tanto na televisão como tem nas redes sociais? Porque é o que as pessoas estão acostumadas a procurar. Você coloca um programa cultural, vai dar traço, não dá audiência. Uma coisa interessante vai dar traço, né? Uma coisa que a pessoa tinha que ter a cultura interessante, que é importante para o conhecimento. As pessoas não querem assistir, as pessoas querem assistir um brigando com o outro se matando, outro tendo tragédia, vamos pôr a verdade. As piores coisas aqui, as pessoas têm audiência, eu não entendo isso. Não dá para entender, cada um tem a sua visão, o que é importante, o que não é importante, mas para mim o importante é ter o conhecimento geral, saber como que aconteceu, igual a tua história, o teu livro, 65, quantas pessoas? 65 no primeiro livro? Né, que eu entrevistei no total foram 86. 66 estão no primeiro e agora os outros tem que fazer esse outro livro no segundo, né? Uma missão ainda que eu tenho para frente. E vamos supor, a pessoa que para conhecimento, você não vai ter um profissional melhor, pode ter certeza disso. A pessoa quer escrever um livro, a pessoa sobre a história, você faria isso, velho? Você faria isso? Você daria o teu autoconhecimento
para proporcionar a pessoa escrever um livro? Você faria isso? Eu trabalho em parceria com um colega que é especialista nesse ramo. Certo. E ele é a pessoa que dá esses caminhos. Certo. Eu ajudo com revisão técnica, acompanhando o trabalho e tudo mais. Mas é um trabalho que a gente indica no próprio site lá, que é o joseville.com.br, a pessoa encontra ali, daí tem as informações, né? Como é que funciona esse trabalho. Hoje, o que eu tenho me dedicado mais são os treinamentos que voltaram. Teve um momento muito difícil que foi a pandemia, e aí não acontecia mais nada em empresas, e agora tem voltado novamente, que são esses treinamentos. Que é isso você faz, hoje você dá os treinamentos, faço, dá curso, isso, faz tenho tudo. Ido seguidamente, quando assume algum presidente de empresa, diretor de alguma entidade, as pessoas sempre me convidam, e é um trabalho assim muito interessante e de muito resultado, que é você aprender vendo os erros, que erros já foram cometidos, que você não deveria cometer, e a forma de vencer o principal, que é o nervosismo. Como é que você vence o nervosismo? Isso eu tive que aprender porque eu era muito, muito tímido. Eu não abria a boca na escola quando eu era pequeno. Eu sou tímido. Então eu tive que aprender, e aquilo que eu aprendi para resolver o meu problema, eu procuro passar para as pessoas, que é você diminuir a importância da opinião do outro. Você tem que sempre analisar a opinião do outro, mas você não pode deixar que o medo da opinião do outro te derrube, que é o fato da pessoa chegar, por exemplo, e às vezes dar um branco no ar, porque a pessoa nem está lembrando mais o que ela está fazendo ali. E em grande parte a importância do preparo, porque tudo é preparo. Quando você vê um grande palestrante, quando você vê qualquer conhecedor, qualquer nome importante na política, em qualquer área profissional, o que ele está fazendo ali é desempenhar algo que ele aprendeu, que ele estudou e que ele praticou para chegar naquele ponto. Não tem milagre nessa história. A gente não nasce sabendo. Tem que ter a orientação para você chegar lá, se desenvolver e chegar lá. Isso para a área executiva é importantíssimo, porque basta uma falha numa entrevista de um grande empresário, por exemplo, né, algo que acabe vazando, que muitas vezes balança a estrutura do negócio. Isso é sério, Depende do que a ele imagem. Falar, né? A imagem dele vai para o ralo. E a imagem da empresa. Esse é um risco muito grande. Né? A gente vê seguidamente aí casos críticos e também erros nas redes sociais, como as pessoas erram nas redes sociais. E você dá assistência também nas redes sociais? Sim, a orientação. A utilização das redes sociais. Qual é a lógica das redes sociais? Como é que você cria uma imagem positiva? Porque tem aquela postagem que qualquer guri hoje faz. Certo. A juventude sabe fazer. A questão não é a postagem. A questão é o que vai ser postado. É uma análise do que tem que ser divulgado e como vai ser divulgado para você não ser vítima das suas próprias publicações. Porque não pode ter erro. Um simples erro muitas vezes atrapalha de forma gigante a imagem da empresa. É nesse sentido, sim, que é um zelo pela imagem empresarial. Essa é uma questão que me preocupa bastante e que eu estudo já há muito tempo. José Ville, eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor, eu sou um empresário no ramo automotivo, correto? O empresário do ramo automotivo ele tem que ser diferenciado do programa do Du é Show, correto? Sim, dependendo do mercado que ele vai entrar, né? Tem variáveis. Eu estou no programa de entretenimento, de brincadeira, de diversão e de alegria. Aí eu estou no podcast que pode, Dudu, tudo ok, que está meio de entretenimento, sou um empresário, mas se fosse para mim usar o meu ramo, tipo, eu como empresário, eu não poderia usar eu como Dudu é Show, nem como pode Dudu, mas sim como um Luiz Eduardo Baglioli, Eduardo... É que aí tem Isso é bom para nós pessoas, porque a pessoa quer conhecer, eles vão contratar você, entendeu? Esse é o ponto fundamental. Você quer contratar o Ville e ele vai te dar toda essa expertise que ele existe nesse ramo, há quantos anos ele está nesse mercado. Então, essa é uma pergunta que você tem que contratar ele. Mas tem sentido o que eu estou falando ou não? Veja, Dudu, é que aí o teu caso é um caso muito específico, porque você gosta de comunicação e você juntou a tua comunicação com a tua necessidade de vendas como empresário. Então,
Em outras palavras, você é o porta-voz. Assim como muitas empresas contratam algum artista e aquele artista vai ser o porta-voz, você é o porta-voz do seu próprio negócio. E como você fala de uma forma simplificada que as pessoas entendem, você traz alegria na tua forma de falar, então você tem poder de comunicação, porque esses elementos são importantes. A alegria, a descontração, a forma que você fala. Você conversar com a pessoa como se estivesse conversando pessoalmente com ela. Está na televisão, mas você conversa como se fosse pessoalmente com ela, que é um grande caminho. Então, dessa forma, o teu modelo está correto. Agora, o que a pessoa tem que pensar é até que ponto o empresário deve aparecer e em que casos é que ele não deveria aparecer. Não que ele vá se esconder, mas qual é a medida dessa projeção dele, qual é a medida? Porque em alguns casos, quando a pessoa já tem o nome resolvido, aí pode ser importante, porque você faz um novo empreendimento e vai colocar lá, mais um empreendimento do Dudu. Então, as pessoas sabem quem é. Se a pessoa ainda não é conhecida publicamente, então isso não vai resolver. É melhor falar sobre as qualidades do trabalho que ele está apresentando, porque aí o que ele está vendendo é a qualidade do trabalho e não a pessoa, porque a pessoa não é conhecida, né? Então, em cada caso, tem que fazer essa avaliação. O que é melhor mostrar nesse caso, nesse tipo de empresa? É algo para pensar antes, para evitar erros, porque erros assim em comunicação às vezes criam dificuldades difíceis de resolver depois, mais adiante. Então, Vili, eu tenho uma proposta, tem que ser estudada. Eu tenho uma palestra para fazer final do ano num lugar onde cabe 2.000 pessoas, onde já está marcado e já tem muita coisa. Então eu tenho muita coisa para aprender com você e quero, é lógico, conversar com você fora dos bastidores aqui, para tentar entender um pouquinho como que eu vou projetar essa palestra. Você não vai ter dificuldade, porque você já não tem medo de câmera, você já não tem medo de pessoas. A questão só é o que é que você vai contar para essas pessoas, porque o grande segredo é que as pessoas querem ouvir histórias. A história da sua vida, você já me contou uma vez, é uma história dramática. Você sofreu muito, as pessoas pensam que você já nasceu aqui, nessa cadeira, né, nesse escritório. E as histórias têm muito a ensinar para as pessoas, os erros que você cometeu. Então, a gente colocar a própria experiência dentro daquilo que você vai falar é um caminho muito interessante, porque você está falando de algo que não é ficção, você não leu o livro, você viveu aquilo. Então, você provavelmente vai até se emocionar quando você se lembrar daquilo. E emoção é algo que é contagioso. Quando você começa a ficar contagiado pela própria emoção, você contagia os demais. Não vai fazer todo mundo chorar. Eu já choro por natureza. Então é esse cuidado. Tem a medida certa da emoção para não se perder nela. É, verdade. Caramba, muito legal. Bom, o negócio é o seguinte, quanto tempo deu aí? Pode erguer a mão aí, né, mano? O cara já ergueu umas 5 vezes, tá com o problema na mão? 57. Você viu, cara? Não foi nada, cara. 57 minutos de emoção. Mas tem muita coisa. Filho, eu quero que você pegue aquela câmera ali, agora é tua, o podcast Pode Dudu é teu. Fala o que você quer, manda um abraço, fala dos teus negócios, como a pessoa pode ter que contratar, como que a pessoa pode ter esse autoconhecimento, uma pessoa que é empresário, que precisa falar para o público que não consegue, porque é difícil, entendeu? Eu me passo quando eu estava na faculdade, do nada, porque eu sempre conversei bastante, mas sempre fui um cara tímido e reservado. Mas quando eu começo a falar, eu não paro de falar. E os caras puseram no final do ano, eu tinha que ser o orador da minha turma. E quando você fala em orador da tua turma, você imagina que eram meus 45 pessoas que faziam faculdade comigo, com ênfase em marketing. Então você põe que 45 pessoas eu vou fazer. E quando eu fui para palestrar, tinha toda a faculdade. Então nós estávamos falando que nós estávamos ultrapassando mais de 1.000 pessoas. E nossa, a palestra isso derruba muita gente, hein? É? Quando a pessoa chega lá na realidade e encara uma multidão assim, muita gente derruba psicologicamente. Não, me derrubou. Quando eu abri aquela cortina e quando eu escutei aquela berra, eu falei, mas não era só para a nossa turma, e eu tive que falar para 1.000 pessoas, e aquele dia eu dei aquela primeira, mas depois que dá, aí eu deslanchei e fui embora. Mas a pessoa que precisa, aquele empresário que precisa falar com você, precisa ter esse curso, ou você falar sobre as redes sociais, como se comportar, e qual é o seu nome, o ideal. Porque, igual você falou para mim, Dudu é show, beleza, Dudu é show, eu apresento isso, eu faço a minha venda hoje, 35% das minhas vendas hoje dentro do shopping é por causa que eu estou na televisão. Então, a televisão para mim trouxe muito status, muita credibilidade, então isso é muito importante, mesmo que as pessoas pensem que o mundo é o celular, não, a televisão faz a diferença, tem uma coisa que é verídica, não existe fake news, entendeu? Quando você vai para uma matéria, para uma televisão, ela
ela realmente são matérias sérias, são matérias sinceras, não tem mentiras, né? Porque o celular faz a mentira. Essas reportagens vão para o YouTube, então, quer dizer, elas estão na rede social. Estão na rede social. Aliás, a televisão está na rede hoje, está tudo que é lugar. Ele faz um conjunto. Então, Vili, o podcast Pode Dudu é teu. Fica à vontade. Mande um abraço, um beijo para quem você quer. Fale aonde as pessoas podem te contratar pelo site. Tá na tua mão. Agradeço muito aqui o Dudu, que é um amigo já de tempo, desde que chegou lá na televisão. O meu site é joseville, W-I-L-L-E, joseville.com.br. E ali você encontra vários sites. Eu gosto muito de fazer sites de memória. Então tem ali uns 10 sites diferentes, ele redireciona, você acha lá, tem o menu e você escolhe para qual é que você quer ir. Tem os dos treinamentos, dos ensinos, da comunicação, e tem também esses que tratam da história, como História do Brasil, História do Paraná, são sites específicos. 10 sites diferentes e também que falam de músicas antigas, para quem tem mais idade, quer lembrar o passado também, é algo bastante interessante. Está tudo lá, então, joseville.com.br, além do trabalho profissional, que no restante do dia é o que me dedico, então. E faço isso com alegria, porque eu acho que realmente a gente muda para melhor a vida de muita gente que está sofrendo com as próprias barreiras, porque a gente não é ensinado, na média, para falar ou para falar em público. Então, aí vem a barreira, que vai ter o vendedor, que vai ter a dificuldade de entendimento, ambientes de trabalho, que as pessoas brigam com facilidade, como é que as pessoas podem resolver isso e ter um ambiente melhor, ambiente nas empresas, o relacionamento humano. São todos esses vários temas que eu sempre fui um curioso, até para atender os meus próprios problemas, a timidez, por exemplo. Então, sempre li muito, achava que no livro, isso é influência da minha mãe, que lia bastante, né? Curiosidade só, minha mãe é a primeira dona de barraquinha lá no Largo da Ordem. Ela é a barraca número 1, Dona Zélia, já faleceu com 90 anos, mas ela foi a primeira, na época, quando surgiu aquela feira lá do Largo da Ordem, hoje vereadora Julieta Reis conhecia minha mãe e falou: Dona Zélia, a senhora tem que ser a primeira, porque a senhora faz isso desde criança, lá em Minas Gerais já fazia isso. Então, minha mãe foi lá e foi a primeira. E até ganhou um tempo atrás, depois de morta já, mas foi reconhecida com o título de cidadã e tal, por esse trabalho. E ela passou a vida ensinando as pessoas a fazer tecelagem, a antiga roca de fiar, todo aquele sistema medieval, tecelagem primitiva, ela entendia de tudo, né? E meu pai, que é uma pessoa assim de uma bondade extrema, uma paciência extrema, também morreu, infelizmente, já há muito tempo, mas que deu bons exemplos para todos os filhos, conseguiu fazer algo importante. 7 meninos, deu formação superior para todos eles. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Justificar por que a gente está aqui, o que a gente vai fazer pelos outros. E isso é o que traz felicidade para a gente, acredito para você também, né? Quando você deixa alguma pessoa feliz, nossa, você fica feliz. É verdade. Eu ponho sempre Deus na frente de todos os meus objetivos e para mim é isso aí, trazer a bondade, trazer a generosidade para as pessoas, é o que nós viemos para esse mundo. Não viemos nada mais porque ajudar o próximo, e se der para ajudar o próximo é gratificante, né? Olha, eu já vou chorar, já choro. Cara, eu choro. Obrigado, José Ville. É que você vive o que você fala, entendeu? É verdade. Porque quando a pessoa fala por falar, não mexe aqui dentro. Agora, quando você fala do que vem do teu coração, que mostra o que você é e o que você pensa, aí você se emociona, né? Então, vou parar de falar, senão ele vai me emocionar. Mas é quando você fala em família, você fala em pai. O meu pai também hoje não está aqui presente, mas você mexe com tudo, né? Mexe nas lembranças. O que é um dos maiores bens que teu pai te deu? A educação te deu o respeito e o caráter. E enquanto você estiver andando nesse mundo, teu pai está presente. Exatamente. Porque o ensinamento dele está em você, como vai estar nos netos, né? Exatamente. Então, os pais permanecem de outras formas. Obrigado, José Ville, que Deus abençoe. Você. O cara, o top da galáxia, âncora da Band, da segunda edição. Aliás, professor, palestrante, e vou ficar falando o dia inteiro. Fique com Deus e até o próximo podcast. Pode, Dudu? Obrigado. Aqui tudo pode. Vem.